Olá, seja bem-vindo. Hoje é nossa aula que falamos de sentimento, que trabalhamos para trazer as emoções à tona, né? Na verdade, eu não vejo isso muito como aula, mas como uma oportunidade da gente compartilhar pensamentos, compartilhar reflexões acerca da existência humana, né? Acerca de sentimentos, fraquezas, potencialidades, enfim, acerca de emoções, né? E hoje eu vou contar um mito que é o arquétipo do abandono. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu acho que vão conhecer sim quando eu começar a contar. Porque eu acho que todas as pessoas no mundo já se sentiram abandonadas em algum momento da vida. E junto com essa sensação de abandono, a gente tem uma sensação de injustiça, né? A gente se sente traído, se sente ferido, né? E o abandono, ele só acontece com quem a gente se entrega aos cuidados, né? Quando existe algum nível de dependência emocional dessa pessoa, né? Mas vamos lá. As conclusões, cada um tem que chegar às suas, né? Eu tô falando de conclusões que são minhas e que não tenho a ilusão de te trazer como verdade de maneira nenhuma, são só reflexões minhas, tá? E então, vamos lá, eu vou contar um mito que eu acho que é um dos mitos mais famosos da mitologia grega até. É o mito do Minotauro. Conta-se que Minos, desejando ser rei de Creta, rogou a Poseidon, que era o deus dos mares, que enviasse um sinal divino que ele mostrasse a todos que ele poderia ser o escolhido dos deuses para ser rei. Poseidon atendeu ele, mas ele fez uma condição, né? Atendeu com uma condição apenas, que ele faria surgir um animal magnífico e que Minos deveria sacrificar esse animal para ele, né? Daí Minos concordou na hora, ele queria ser rei, né? E daí ele viu sair das águas um touro branco de chifres dourados. O deus cumpriu a parte dele. Porém, Minos, diante daquele animal tão magnífico, tão esplêndido, não cumpriu a parte dele. Guardou o touro para si e sacrificou um outro animal comum para o deus Poseidon. Poseidon, quando descobriu, era deus, né? Foi fácil descobrir, ele ficou furioso e ele resolveu se vingar. E então ele inspirou Pásífae, que era a esposa do rei, a jovem esposa do rei, a se apaixonar pelo touro. E ela se apaixonou loucamente pelo touro de chifres dourados. Dos amores entre os dois, né, entre Pásífae e o touro, nasceu um ser monstruoso. Nasceu um ser meio homem, meio touro, e era um Minotauro. Minos ficou horrorizado e com muita vergonha. Então ele encomendou a Dédalo, que era um artista ateniense, a construção de um grande castelo, e dentro desse castelo deveria haver um grande labirinto, com tantos corredores que se cruzavam e tantos aposentos, que ninguém que entrasse naquele labirinto teria a chance de sair vivo. O Minotauro foi deixado lá, e o apetite dele era voraz, só era aplacado com vítimas humanas jovens. Depois de um tempo, tempos depois, o filho de Minos, né, do rei Minos, ele foi morto em Atenas, né? E Atenas era uma cidade que pagava tributos à Creta, né? Furioso, o rei exigiu que a cidade enviasse 7 rapazes e 7 moças a cada 7 anos para serem devorados pelo Minotauro. Quando o terceiro sacrifício se aproximou, Teseu, que era ateniense, né, se ofereceu para matar o monstro, porque ele não aguentava mais ver seus compatriotas serem mortos, né? Chegando a Creta, Teseu conheceu a princesa Ariadne, que era filha de Minos, e ela se apaixonou por ele na hora, né? Decidida a ajudar a que ele saísse do labirinto, ela deu a ele um novelo de lã que Teseu deveria amarrar na entrada e ir desenrolando no labirinto conforme caminhasse para o interior do labirinto. E ela só também deu uma condição para ele, que ela daria o novelo de lã para ele caso ele se casasse com ela. Teseu aceitou
e conseguiu matar o Minotauro, conseguiu sair do labirinto, conseguiu salvar todos os jovens de Atenas, né, que iam ser sacrificados, e foi embora. E ele foi embora junto com Ariadne, ele levou Ariadne. Só que no meio do caminho, eles pararam o navio num local chamado Naxos. E nesse local, Ariadne se encostou na praia e adormeceu. E Teseu foi embora com todos os outros jovens, né, para Atenas, e deixou ela abandonada lá na praia. E esse é o mito do abandono, né, é o arquétipo do abandono, né? Ariadne abandonada nas areias de uma praia, né, pelo jovem que ela estava apaixonada e que ela ajudou. Mas assim, existem muitas simbologias, né, nessa história. O labirinto, ele é como uma viagem interior, né, onde você encontra impasses, dificuldades e tudo para você conseguir chegar ao centro, que é o seu objetivo principal, né? Mas ele é o símbolo da autorreflexão, é se concentrar em si mesmo, é não se deixar desviar por outros caminhos, né? Então, assim, o labirinto conduz o homem para dentro de si mesmo, né? Onde resiste o grande tesouro, que é a essência da humanidade, a essência da alma humana, né? Já o fio de Ariadne, existem algumas divagações em relação à simbologia dele, mas dizem que o que mais aceita, né, na discussão, assim, é que assim, quem entrava no labirinto estava na escuridão e através do fio chegava a luz, né, na saída. Então é uma metáfora da sabedoria, é uma metáfora da luz interior, da intuição, do autoconhecimento. Quanto à própria Ariadne, ela é uma representação do mundo matriarcal, porque a civilização de Minos era uma sociedade matriarcal, cuja religião se baseava em divindades femininas, né? Eles adoravam as divindades femininas. Já Teseu ele era representante do mundo patriarcal, né? Ele é o herói que fundou a sociedade patriarcal. E isso exclui a mulher da cidadania, né? Então, de várias formas, Teseu e Ariadne eram dois mundos que não eram compatíveis, eles não tinham como dar certo, né? Os dois. Agora, o abandono dela em Naxos, ele seria uma explicação para o fim da sociedade matriarcal, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas simbologias, a gente fica pensando que o abandono matriarcal, quando eles falam de fim da sociedade matriarcal, mas isso na minha cabeça vem como abandono matriarcal, e eu penso assim que o abandono, todos os abandonos que a gente sente na vida, de certa forma, traz esse sentimento de abandono de mãe, né? de estar vulnerável, de estar perdido, de precisar de alguém que te guie, né? Bom, essa é a história que eu queria contar hoje. Eu sou uma pessoa que gosto, né, muito de refletir sobre essas questões filosóficas da vida, e porque eu acho que quando a gente trabalha também muito com as simbologias, isso acaba enriquecendo a nossa imaginação, né? Por isso que eu gosto também de trabalhar com essas histórias, porque tudo é simbologia, e isso ajuda quando a gente reflete isso na nossa arte também, né? E, bom, então é isso. A história de hoje é essa, e a tarefa de hoje é fazer uma arte cujo tema seja o abandono, e fica livre escolha de vocês, claro, que tipo de abandono é esse, né? Porque existem vários, né? Existe o abandono de si mesmo, existe o abandono amoroso, né, de uma relação que se acaba, existe o abandono da síndrome do ninho vazio, né, quando os filhos vão embora e deixam a casa vazia. Então, assim, existem tantos abandonos, né, quando amigos que somem, enfim, profissões, né, que a gente de repente
parece que perde o vínculo com o que fazia. Então existem várias formas da gente abandonar ou ser abandonado, né? E eu só tô querendo trazer isso para reflexão, para a gente trazer algumas emoções à tona aí e traduzir isso nas nossas artes, tá bom? Bom, como sempre, aguardando vocês falarem no grupo do Face, discutirem, falarem o que pensaram, o que sentiram, porque realmente é um tema delicado, mas é um tema importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez.